hoje na aula sobre a parte de reprodução, fecundação, propagação e reversão sexual de peixes. Fica aberto a vocês perguntarem e abrir o microfone e falarem a hora que vocês quiserem. Eu vou estar só visualizando aqui os slides. Então, infelizmente, não vou poder ver aí quem está chegando, quem está entrando ou quem está no chat, tá bom? E se travar alguma coisa, vocês falam também para poder interromper. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Miriam, quer falar alguma coisa? Não, professor. Ok, Yali, quer falar alguma coisa, Yali? Yali? Bom, vamos lá então. Deixa eu só compartilhar para vocês. Acho que vocês já estão vendo aí, né, gente? Já estão vendo aí os slides? Alguém pode me ajudar e me responder? Sim. Sim. Ok, então como eu falei, hoje a gente vai falar sobre reprodução, fecundação, propagação e reversão sexual de peixes. E esse é um assunto, quando a gente fala de reprodução de peixes, bem interessante, pois engloba, né, vários mecanismos relacionados à perpetuação das espécies. E esse assunto aborda desde o desenvolvimento dos ovos, dos espermatozoides, até a ovulação, a desova e a fecundação. Na verdade, a fecundação é somente a junção, né, da união do material genético masculino com o feminino. Mas, claro, antes disso, tem vários outros aspectos, desde a parte de sedução dos peixes, do macho com a fêmea, a escolha do macho pela fêmea, ao desenvolvimento dos alevinos. Então, todos são aspectos relacionados ao que a gente vai falar hoje. Sabendo que tem uma coisa bem interessante em relação aos peixes, que existem várias espécies de peixes, e essas espécies de peixes têm diferentes formas de se reproduzirem, se acasalarem. Onde, por exemplo, a fecundação, diferente dos animais terrestres, na maior parte deles, a fecundação nos peixes pode ser interna ou externa ao seu corpo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Também a reprodução é um assunto que desperta muito interesse, né, muita curiosidade, né, principalmente para quem produz, principalmente para peixes ornamentais, já que necessita de pouco espaço e às vezes a junção de um macho e uma fêmea de cor diferente, né, ou com uma característica diferente, pode gerar, né, filhos, né, uma prole bem diferenciada e com alto valor comercial. Então isso é bem interessante, porque junta a beleza, exotismo, né, na reprodução natural de várias espécies. Também é importantíssimo para o desenvolvimento da atividade da piscicultura, pois é necessário a reprodução para que se tenha a produção de alevinos e de posterior engorda para a venda, né, dos seus produtos oriundos. Ok? Tá todo mundo ok aí, gente? Estão visualizando bem aí? Sim. Perfeito. Então, vamos primeiro falar sobre algumas estratégias de reprodução natural. Os peixes, eles têm uma variedade muito grande de estratégias reprodutivas. Alguns peixes, para poder desenvolver a sua espécie, eles lançam milhões de ovos no ambiente. Outras, e aí os ovos e os seus posteriores larvas, alevinos, que se virem para viver no meio ambiente. E às vezes de milhares sobram algumas dezenas, né, algumas unidades desses vão virar outros animais adultos. Outros peixes apenas produzem poucas dezenas, né, e aí tomam mais cuidado com a sua prole. Então tem diversos aspectos relacionados a isso. Isso principalmente porque da diferença do ambiente em que esses animais vivem. Se esses ambientes são ambientes lênticos ou são ambientes lóticos. Alguém sabe me dizer o que é ambiente lêntico ou ambiente lótico? Quem pode me falar? Suzane? Acho que tem a ver com a movimentação das águas, né? Acho que o lêntico são águas mais paradas e lótico são águas mais, movimentos mais rápidos. Exatamente, Correnteza, Antônia. essas coisas. Perfeitamente. Então, e isso causa exatamente essas características da água estar mais parada, ou a água estar corrente, em maior movimentação,
vai também diferenciar as estratégias de reprodução natural desses animais. Os ambientes lênticos, água mais parada, ambientes lóticos, águas, né, correntes. E dentro dessa estratégia, a gente pode subdividir basicamente em 3 estratégias de reprodução. Aqueles que são ovíparos ou utilizam a oviparidade, aqueles que utilizam a ovoviviparidade e aqueles que utilizam a viviparidade. Aqueles animais que são ovíparos, né, no caso, 97% dos peixes, quando a fecundação ocorre internamente a esses peixes. Na verdade, o peixe, o macho, né, ele tem um órgão copulador e introduz o espermatozoide no corpo da fêmea. A fêmea fecunda esses ovos e, posteriormente, eles expelem o seu desenvolvimento no meio externo, na água. Tem aqueles também que são ovovivíparos, que ocorre quando a fecundação e o desenvolvimento do embrião se processam no interior do corpo da fêmea. Então, a primeira são aqueles peixes ovíparos, onde há fecundação interna, mas o desenvolvimento é no meio externo. O segundo, aqueles peixes ovovivíparos, quando há fecundação e o desenvolvimento também do embrião se processam no interior do corpo da fêmea. Mas nesse caso, o embrião ele não tem trocas de metabólitos com a fêmea. Ou seja, no final dessa gestação, né, após a fecundação, o ovo é liberado ainda dentro do embrião, dentro da casca, e que se rompe a seguir. Por exemplo, os guppies, os sebastimarinos, como está aí na foto, são exemplos de peixes que fazem essa estratégia de reprodução. E tem aqueles peixes vivíparos, que no caso do embrião possui a total dependência para a nutrição e liberação dos metabólitos, né? E semelhante ao que ocorre em humanos, onde há as trocas de metabólitos entre o embrião e também a fêmea. E nessa situação, o grau de dependência varia muito entre as espécies, mas há essa troca de nutrientes. Além do que a gente pode também chamar aqueles peixes que são poecilídeos, que é uma peculiaridade nessa situação, aqueles peixes que têm uma superfetação, ou seja, que a fecundação dos óvulos por espermatozoides são armazenados na parede do ovário da fêmea. E aí a fêmea vai, inclusive, sendo fecundada por vários machos, pode acontecer, ou ela pode acumular mesmo o espermatozoide de um macho e ir fecundando isso durante um longo período, por até 10 meses, ou até 9 desovas consecutivas. E aí, às vezes, acontece muito, você compra um peixinho ornamental, né, como, por exemplo, a molinésia, é uma espécie desse tipo, e você diz, eu quero só fêmea. E aí você traz a fêmea e depois de alguns meses ela começa a nascer a prole começa a nascer outros filhotinhos lá de peixe. Eu disse, como só tinha fêmea? Mas porque ela estava armazenada ali, já os ovos fecundados ou o espermatozoide dos machos. Né, e ia fecundando isso durante o período, podendo ser até 10 meses, ela podendo ainda liberar esses alevinhos. Em relação aos ciclos de desova, né, a frequência de desova ela varia entre as espécies e sendo conhecida basicamente 4 modalidades. Primeiro, aqueles peixes que desovam uma vez na vida, no caso, algumas espécies que habitam em poças temporárias. Isso é muito raro acontecer, pois a maioria elas desovam em ciclos durante o ano. Já assisti até uma vez no Fantástico, gente, uma vez um peixe que ele só desovava uma vez na vida. Ele vivia a maior parte da sua vida fora da água, um peixe bem pequenininho, e ele, lá na Austrália, ele vivia dentro dos troncos úmidos, e aí quando chovia muito, ele entrava lá dentro e ficava comendo alguns insetos, ficava bem paradinho, e aí quando estava bem seco, e quando chovia, ele saía, reproduzia e depois morria. Então tem essa espécie de peixe que tem essas características. Estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo ok? Sim. Sim. Ok. Então tem esses peixes que tem uma vez na vida só. Tem aqueles peixes também que podem ter ciclos de duração de 1 ano, né? Aqui estão alguns resultados da web. Nossa, eu acho que o celular aqui de vez em quando acontece essas coisas. Ciclo de desova tem aqueles peixes que são caracterizados por uma estação bem definida e uma única desova anual. Ocorre no pacu. Então somente uma vez ele faz isso durante um determinado ciclo. Já algo em que é uma espécie, um exemplo de espécie de desova, onde ele faz de forma parcelada, em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, ele pode ser mais de uma vez no ano,
mas em determinada época, só no verão ou só no inverno. Então tem essas características. E também espécies como lambariz e gupe, aqueles que podem desovar de forma intermitente, ou seja, várias vezes durante o ano, em qualquer período, sem precisar ter um ciclo certo de desova. Então aqueles peixes que só uma vez no ano, né, aqueles que só uma vez na vida, aqueles que têm um ciclo certo, pode ser mais de uma vez no ano, mas tem um período certo, e aqueles de forma intermitente. Basicamente, esses 4 ciclos de desova. Além da frequência da desova, dos mecanismos de fecundação e de desenvolvimento do ovo, o tipo de desova e o grau de cuidado parental pode também ser muito diferente entre os peixes. E aí a gente pode também agrupar os peixes em vivíparos, ovíparos, que produzem já os filhotes completamente formados, que a gente já consegue chamar de alevinos, e aqueles outros espécies que produzem filhotes liberam no meio externo, cujo desenvolvimento ainda não está totalmente feito, né? Não está totalmente fechado. Quando nasce ainda nessa situação, onde a gente chama de larva ou então de pós-larva. Então, quando ele já eclode do ovo, já é liberado pela fêmea, vamos dizer assim, de uma maneira ao animal estar com todos os órgãos formados, a gente chama de alevino. Quando não, a gente chama de larva ou pós-larva, porque o seu desenvolvimento vai acontecer posteriormente, né, à desova da fêmea. Em relação às formas de cuidado parental, elas, como eu disse, são muito variadas. Algumas espécies elas guardam ovos ou incubam na boca ou no corpo, ou transportam junto com o corpo. Outras espécies elas tendem a ter cuidado, muito cuidado, durante a fase de larva. E também tem aquelas que cuidam do seu filhote, do seu filhinho, né, da sua prole, durante longo período. Existem peixes que têm essa situação. Quem não lembra, por exemplo, do filme Procurando Nemo? Tem até ele aqui, né? O Nemozinho aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Opa. Não tá não aparecendo aqui. Não tá vendo não aqui? Só o slide escrito. Sim, a imagem do professor. O Nemo. O Nemo, né? E quem assistiu, eu até aconselho a assistir, viu? É bem interessante o filme. E o pai, né? Na verdade, não é a mãe, mas é um desenho animado. Mas o pai, ele tem um cuidado parental com o filho muito grande, né? Inclusive, ele já maiorzinho, o filho querendo sair, e o filme se desenrola todo em relação a isso. Mas o pai ficava tentando cuidar, proteger, autoproteger o seu filho durante um longo período. E aí, a história é bem interessante, né? Quem assistiu, né, sabe, né? Isadora, você assistiu, Isadora, esse filme? Qual? Procurando Nemo. Assisti. E a história é bem interessante. Não sei se você lembra, já teve outros filmes derivados da Dory e outros, mas o Nemo, né, que é o peixinho, que é um peixinho palhaço, ele termina se perdendo. E aí o pai fica louco procurando, então é bem legal. Então isso tem relação com a cuidado parental daquela espécie que cuida da sua prole, né, até o animal ficar juvenil, às vezes até adulto quase, e os pais ainda ficam cuidando. Então, isso diferencia muito de espécie para espécie, né? Todo mundo assistiu aí, gente? Deixa eu olhar. Ô, professor, minha irmã tá rindo aqui da nossa cara que o senhor tá explicando o Sim, filme. professor. Pois é. Eu recomendo assistir. Eu tenho até... Isso aqui é um pendrive que eu tenho do Procurando Nemo, né? Que eu acho interessante. Inclusive, pode dizer a sua irmã recomenda assistir a ela. Assiste, como é o nome dela, Suzane? É Bárbara. Diga para assistir também o Procurando Nemo. Eu já assisti. Tá bom, então. Assiste de novo. É bom. Continuando, gente. Então, existem várias diferenças em relação ao cuidado parental. Por exemplo, as espécies da família Anabantidae, que é o beta, a colisa, o peixe gorame gigante, eles constroem ninhos de bolhas para poder ficar cuidando dos seus filhotes. Então, quem já viu, por exemplo, o cuidado, como tem aqui apontando, o cuidado que às vezes a reprodução, por exemplo, no peixe beta, que é muito comum, um peixe ornamental muito comum, o macho produz um ninho de bolhas para justamente ficar um ambiente mais aerado. E aí a fêmea, junto com o macho, a macho, após fecundar os óvulos da fêmea, ele pega com a boca e vai colocando lá, né, dentro dessa bolinha, desse ninho. Né? Não sei se dá para ver aqui na foto acima. Aqui tem um ninho de bolha. O macho é que fica cuidando, né,
dos ovos até a eclosão. Só que tem um detalhe aí, né? O peixe beta ele é muito territorialista. Ou seja, ele quer ser somente ele é o dono do pedaço. Até outros peixes ele briga, muito brigador. Alguém já teve beta ou tem? Já quase matei um. Você tem que falar, eu nem vi quem se falou, foi Suzane. Foi. Você tem um ainda? Não. Era do inquilino, aí ele pediu para ele viajou, aí ele pediu para eu cuidar dele no final de semana. Eu quase matei o bicho de tanta ração que eu botei no aquário. Nossa. Bom, mas o peixe beta ele vive sozinho no aquário, porque se ele tiver com outros animais, outros peixes, ele termina brigando, né? Briga até matar mesmo. No período de quando ele está em reprodução, ele fica cuidando da prole, né? Após a reprodução. A Miriam disse que é a Dory, aqui no chat. Não entendi, Miriam, que você colocou. E Juliana disse que gosta. Ah, professor, você não assistiu o filme não, o desenho não, viu? Eu assisti sim. E como é que você não sabe quem é a Dory? Eu disse que eu sei, eu não sei por que você disse que é a Dory. Por quê? Por quê? Porque ela esquece das coisas. Exatamente. E a Juliana disse que Principalmente gosta. na prova. Juliana, você gosta de quê, Juliana? Da Dory? Gosto do filme, viu, Jesus? Eu também gosto. Bom, então só continuando, né? O peixe beta, que já passou a parte da Dory, do Nemo, né? E a Bárbara vai assistir de novo, isso junto com a Suzane. Mas, falando aqui sobre o beta, quem tem beta, quem já teve, é um peixe muito fácil de criar. E ele, quando está reproduzindo, ele cria um ninho de bolha, né? O macho é que faz isso. Depois você tem que tirar a fêmea, depois que eles reproduzem, o macho faz toda uma sedução, né? Bate bem muito na fêmea também. Depois acasala. Depois você tira a fêmea do aquário, deixa o macho sozinho com os ovos, que ele fica cuidando. Se tiver qualquer outro animal lá, ele bate porque não quer ficar sozinho cuidando. Só que é o seguinte, à medida que esses ovos começam a eclodir e esses pequenos pós-lava começam a nadar, logo no início ele vai cuidando, botando lá de volta no ninho, ele não sai daqui do ninho, que é perigoso. Mas depois que vai passando o tempo, aquele interesse que ele tinha paternalista deixa de ser paternal e passa a ser gastronômico. Então, quando ele começa a perceber que os animais estão começando a nadar mais, com mais desenvoltura, ele termina comendo os próprios filhos. Por isso que quando começa a eclodir, você tem que tirar o macho de lá e deixa só os ovos junto com o ninho lá, porque senão ele termina comendo. Né? Tem uma frase aí, o interesse pela prole deixa de ser paternal e passa a ser meramente gastronômico. Infelizmente, é isso que acontece com o peixe beta. Bom, existem outros cuidados parentais, por exemplo, o medaca, que é uma espécie de peixe de pequeno porte, ele cuida dos seus ovos colado na pele, como vocês estão vendo aqui, externamente. Então tem os ovos, a partir do cordãozinho fica coladinho no corpo dele e fica carregando, né, aí esses ovos. Isso até a eclosão. Depois que eclode a fêmea, aí é cada um por si, Deus por todos. Deixa pra lá. Família ciclide, que são acarás, tilápias, também tem diversas formas de cuidados parentais. Tem mais de 85 espécies de tilápia. Então, cada tilápia, às vezes, tem diferentes cuidados. Algumas cavam ninhos no fundo dos viveiros, como vocês estão vendo aí o buraco. E cavam ninhos no viveiro e ficam ali. Depois, né, secretam aí seus ovos e ficam cuidando, né? Onde, nesse ninho, que aí tem diversas formas de ninho, dependendo da espécie de tilápia, os pais ficam cuidando dos ovos até a eclosão e depois ainda fica cuidando. Só que depois que eclode os ovos, a fêmea, particularmente a fêmea, ela ainda fica cuidando da sua prole. E ela fica cuidando, guardando eles na boca. Então, às vezes, quando tá passando algum outro peixe perto, ela pega, bota tudo na boca. Nesse momento, ela fica muitos dias sem comer e emagrece muito, porque fica cuidando da sua prole sem poder se alimentar, guardando na boca. É um cuidado muito interessante. Como vocês estão vendo aí, a tilápia, o auratus, após a fecundação, ele incuba os ovos na boca de um dos pais. Normalmente é a fêmea, viu, gente? E aí fica aqui mexendo, inclusive para não deixar os ovos parados, para ficar um em cima do outro. Então, por isso que ela está sempre
mexendo aqueles ovos, para deixar sempre ele virando até posteriormente a eclosão. Muito comum a gente abrir uma boca de tilápia fêmea e a gente achar os ovos, como a gente está vendo aqui. Isso é uma estratégia, inclusive, de tirar os ovos e botar para incubar em outro ambiente, para que eclodam em outro ambiente, de maneira mais controlada, de forma artificial. Aí esses peixes existem diversas estratégias de reprodução natural, mas é mais fácil quando você pega o peixe de natureza e coloca ele no ambiente artificial para fazer com que ele se reproduza, né, acasalem, de peixes de ambiente lêntico, porque a água é mais parada, mas existem aqueles peixes que são de ambientes lóticos, que são mais complicados você fazer essa estratégia de reprodução natural num ambiente que você tirou ele de um rio, por exemplo, onde tinha corredeira, e trouxe para um ambiente parado, em um viveiro. Ele não entra em reprodução normalmente. Isso ocorre porque muitos desses peixes precisam de um estímulo da piracema. E o que é a piracema? Né? Para que ocorra essa desova natural desses peixes, é necessário que os ovos sejam amadurecidos. Esse processo de amadurecimento começa com a diferenciação de uma célula chamada ovogônia, que vai se desenvolvendo, passando por diversas fases, aumentando de tamanho até esse óvulo está pronto para ser fecundado pelo macho. Né? Só que esse processo de amadurecimento ele ocorre devido à piracema, que é um processo de determinada época do ano. Os peixes eles terminam nadando contra a corrente, subindo os rios, subindo corredeiras, se cansando. Então, todo o ácido lático que vai sendo produzido pelos seus músculos, todo o ácido lático que vai sendo produzido pelos seus músculos vai incentivando esse amadurecimento. Quando há esse amadurecimento final, esse óvulo está pronto para ser fecundado, e aí sim, após a fecundação, nascerem novos indivíduos dessa espécie. Isso acontece na maior parte dos peixes de águas lóticas, devido à piracema. São vários estímulos ambientais, não só da corredeira. Duração do dia, temperatura, então são vários, que vai modificando os hormônios dos animais. Certo, gente? Tanto na fêmea quanto também no macho, para o amadurecimento dos espermatozoides do macho. Existem, às vezes, até escadarias, né, subindo grandes corredeiras, né, como você vê os peixes pulando, às vezes, subindo pequenas cachoeiras, né, e quedas d'água, devido a essa necessidade de amadurecimento dos seus órgãos sexuais. Aí, quando a gente pega esses peixes e coloca em cativeiro, numa água parada, as espécies que realizam a piracema terminam parando de desenvolver, né, o amadurecimento desses ovos, paralisa, né? E esses ovos que já estão numa fase, devido à duração do dia, temperatura, época do ano, mas não tem a piracema, eles ficam num determinado tamanho, mas não estão totalmente maduros. Nessa situação, a reprodução não tende a ser viável, né, dessas espécies que são de piracema, que a gente coloca em cativeiro de maneira natural. Entretanto, como eu disse, não há maturação final. Entretanto, pode ainda haver a desova, né, das fêmeas dos ovos, mas esses ovos, se forem fecundados, eles não terão uma grande viabilidade. Normalmente nascem alevinos deformados, ou às vezes esse ovo nem eclode esses embriões. É quando a gente chama de ovos atrésicos. São aqueles ovos que não foram totalmente maduros, mas foram expelidos e fecundados. Nessa situação, esses ovos terminam não gerando novos indivíduos. E aí, devido a todo esse problema, como é que a gente faz, então, para reproduzir esses animais que são de água corrente, de ambientes lóticos, num ambiente artificial, de ambiente lento? Aí tem várias estratégias que a gente faz, né? Esse estresse, a gente poder reproduzir o estresse da natação do animal, né? Ou a utilização de hormônios artificiais aplicados no animal, ou a estratégia de ambiente para poder com que o animal amadureça esses ovos e também os espermatozoides, no caso dos machos, e possa desovar em água parada. E aí tem várias estratégias que eu vou falar já para vocês, sobre essas estratégias de manejo de desova natural, certo? Principalmente o uso de hormônios, que é muito utilizado na piscicultura, na reprodução, para essa espécie de peixe. Primeiro, vamos classificar essas espécies em relação ao manejo da desova natural. Primeiro, a tilápia e uma série de outras espécies que também são relacionadas ao mesmo tipo de manejo em relação à desova natural. A própria tilápia, a espécie da tilápia, ela já reproduz facilmente, né?
já tem uma sobrevivência grande e é muito resistente e produz muitos ovos, muitos ovos. Normalmente a fêmea toma conta da prole e seus ovos amadurecem. Desculpa, enquanto a fêmea ainda está tomando conta dos ovos, ela não, vamos dizer assim, entraria no cio, entre aspas, né? Não entraria em outro período de reprodução. Por isso que é importante, às vezes, até tirar os ovos da boca das fêmeas da tilápia para que ela entre em um novo ciclo de reprodução. Né? Devido a essa questão. E quanto mais rápido tiver isso, apesar que é necessário um tempo para recomposição do seu sistema reprodutor, né? Da fêmea, também do macho, mas principalmente da fêmea, necessário um tempo, mas às vezes quanto mais você tira, quanto mais rápido ela volta, mais produção de ovos ela vai ter. Basicamente, a técnica de manejo que se faz com tilápia é o seguinte: você coloca os machos e as fêmeas e coloca em ambientes controlados, e após a fecundação natural, você passa uma malha de rede bem fina, né? Normalmente nos horários mais quentes, que é quando que a gente chama de nuvem, né? Aquelas porlavas que foram eclodidas no ambiente natural, elas não estão normalmente na forma de nuvem, ficam muitos na superfície. Você passa e retira isso, né? Essas porlavas e coloca em outro ambiente. Nessa situação, a fêmea vai voltar a entrar em período de reprodução. Outra técnica é você tirar a fêmea e coletar os ovos e colocar também esses ovos em uma incubadora artificial, imitando a boca da fêmea, para que venha eclodir em outro ambiente. Você pode tirar os ovos ou tirar as porlavas após a eclosão desses animais. Só para ver aí, diversos tipos de ninhos, dependendo da espécie de tilápia ou de ciclídeo, que pode estar entrando no período de reprodução. Dependendo da espécie, você vai andando no viveiro, de viveiro escavado, né? E tem vários buracos. Esses buracos são feitos pelos próprios peixes, como forma de ninho, onde está ali os seus ovos ou a sua prole. O manejo das carpas também é um outro manejo padrão. E, basicamente, a gente tem as características de colocar um número superior de machos em relação à fêmea, e a gente coloca substrato. Plantas aquáticas, aguapés. Esses substratos, eles vão servir como estímulo para os animais acasalarem naturalmente e depois expelirem os ovos, que são ovos adesivos, que ficam colados nas raízes dessas plantas. Posteriormente, você coloca essas raízes. Quando você vê essas bolinhas aqui, é porque está começando a entrar no período de reprodução. Você tira essas raízes, tira essas plantas, substitui por outros sem esses ovos e coloca as que têm ovos em outro ambiente, para ver a eclosão. Isso principalmente porque se estiver num viveiro muito grande, ali que tem vários machos e várias fêmeas, nem todas as fêmeas, nem todos os machos, somente não entram em reprodução no mesmo dia, na mesma hora, né? Tem vários períodos, por isso que você tem que ficar repondo esse substrato. Então, a colocação do substrato, que normalmente são plantas aquáticas com raízes submersas, elas auxiliam nesse manejo da desova natural de carpas e outras espécies animais. O guinquil, que é uma espécie também, vamos dizer assim, de carpa, da mesma família, também pode, é um peixe ornamental, ele também pode ser ser feito manejo também dessa forma. O paulistinha, ou também chamado zebrafish, também é uma espécie que também pode ter esse estímulo a partir do substrato que é colocado no seu ambiente. Isso relacionado a peixes ornamentais. Catfish, ou os bagres, de modo geral, eles também têm uma estratégia um pouco diferenciada em relação à reprodução, à desova natural. Normalmente se utiliza uma proporção de 2 machos para cada 3 fêmeas, sabendo que no ambiente tem que ser grande e amplo e não deve exceder uma quantidade de peixe de biomassa de 1,5 toneladas por hectare, não mais do que isso, senão termina inibindo a reprodução. Os tanques que vão ser utilizados para essa espécie de peixe devem ser tanques mais rasos e onde você faz um ninho, tipo caixote de madeira ou de fibra, e aí você mesmo constrói, coloca dentro da água e os peixes eles vão desovar nesse ambiente, porque os ovos dessa espécie de peixe são uns ovos, eles se colam um no outro, fica como uma massa, e aí eles colocam em grande quantidade nesse ambiente. Claro que diariamente é necessário você ver, porque tira esses ovos e coloca na incubadora, porque se deixar lá, eles podem eclodir de 5 a 7 dias. Então é necessário diariamente olhar esses caixotes e tirar e colocar em um outro ambiente.
Cada fêmea pode liberar 10 mil óvulos por quilo de peso corporal. E normalmente ocorre mais no final do inverno para essa espécie de catfish. As larvas também nascem muito pequenininhas e normalmente após elas abrirem a boca, que já podem consumir principalmente o plâncton, elas são estocadas em viveiros de alevinagem numa densidade não superior a 12 mil larvas por metro quadrado. Aí vocês veem que várias espécies de catfish, de bagres, têm esse mesmo tipo de manejo. Em relação a... Aí tudo isso que eu falei foi sobre a desova natural. O manejo natural, você coloca o macho e a fêmea e eles naturalmente se acasalam. Mas existe também a parte de propagação artificial, que é mais comum nos peixes que são migradores, né? Ou seja, aqueles peixes que são de ambiente lótico. Opa, alguém falou alguma coisa aqui? Miriam, pode falar, Miriam. Ô, professor, deixa eu tirar uma curiosidade. Pode, ficar à vontade. Qualquer ova de peixe pode ser usado como caviar? Ou tem que ser aquele específico, aquele que tem um nome estranho? O estujão. Isso. Então, o caviar, Miriam, ele é um prato específico, né? Caviar, ele é feito das ovas, né? Dos ovos do estujão, que é um peixe que a gente nem tem aqui, né? No ambiente tropical, mas no ambiente, tem muito no Mar Negro, né? No Oceano Pacífico, tem muito estujão, tem vários tipos. Mas é um tipo diferenciado. E aí o pessoal faz aquilo e é uma iguaria lá. Quem já comeu, né? Eu já comi, assim, já provei, né? Eu não gostei, né, de caviar, não acho graça nenhuma. Mas é as ovas do peixe, né? São os ovos, as ovas ou óvulos, né? Os óvulos do mas peixe. Aí não tem o mesmo sabor das outras ovas dos outros peixes, não? Não, é um pouco diferenciado. Eu já provei a forma que é vendida, é caro, né? Caviar é um prato caro. E não tem, não. É um sabor estranho. Eu não sei nem como descrever. Eu não gostei. E aí depende do preparo também. Depende da espécie de peixe, os ovos são diferentes mesmo. Né? Um é maior, outro é menor, outro é mais coladinho, outro é mais solto. Né? Então tem diferente, porque são espécies diferentes. Aqui mesmo, no nosso ambiente, em Alagoas, a gente tem pratos com ovas. O pessoal vende ovas fritas. O pessoal pega os ovos, e às vezes uma fêmea que está próxima a ovular, e ela está cheia de ovos, né? De óvulos, e o pessoal pega, retira e faz um prato. Não sei quem já comeu. Por exemplo, se vende em muitos bares aqui ovas fritas, né? E outros tipos de pratos que são utilizados também. E aí, eu já comi, aí eu achei que era a mesma coisa, por você... Ovas era a mesma coisa, mas sabendo que não é. São ovos de peixe, né? Mas são sabores diferentes, preparos diferentes, né? É bem diferente mesmo. É bem diferente, dependendo da espécie de peixe. Tanto é que é tão caro, porque o estujão é um peixe complicado, é um peixe muito raro, né? Mas eu acho que é muito o sabor, pelo menos eu já provei, é muito peculiar, vamos dizer assim. Não vejo nada para se gastar muito. Né? Mas quem gosta de ovos, como você está dizendo aí, ovas fritas, né? Quem gosta, ótimo. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas eu não tenho nada contra também. Ok. Vamos continuando aqui, gente. Então, em relação à propagação artificial. Normalmente a gente pega... Isso acontece principalmente em animais que são de ambientes lóticos e a gente pega eles e coloca em ambientes lênticos. Como é que a gente vai fazer para eles se reproduzirem, né? É necessário que a gente faça esse processo que induz a maturação final dos ovos e ou também, no caso dos machos, o aumento dos espermatozoides. E aí algumas técnicas se baseiam na mudança do ambiente, outras usam hormônios naturais ou sintéticos. Também pode ser utilizar essas mesmas técnicas para peixes de ambientes de águas paradas, para você quer aumentar a produtividade, pode também utilizar. Primeiro, existem aquelas técnicas que baseiam no manejo do ambiente. Temperatura, você muda a temperatura do ambiente. Tem fotoperíodo, você muda a quantidade de luz que está exposto a esse animal. Condutividade elétrica, quantidade de sais que tem na água, né? É possível a gente fazer essas mudanças. Muito comum, por exemplo, com peixes ornamentais. Peixes ornamentais, mesmo sendo de ambiente lótico, é fácil manejo, é pequeno, mas pode ser utilizado com peixe de produção também para corte. Então, existem, por exemplo, técnicas que simulam fisicamente a piracema, onde você faz com que a água continue se mexendo e o animal não pare de nadar e vá se cansando, como se fosse uma piracema.
Não é igual, mas é como se fosse. Outras colocam substrato, né? Como a gente viu, por exemplo, você coloca o substrato, começa a estimular aquele peixe que ele para entrar no período de reprodução. Por exemplo, o aumento da temperatura da água, do comprimento do dia, libera alguns hormônios que promovem justamente a maturação. Outros animais é diferente, por exemplo, catfish, a coridora é quando baixa a temperatura, quando você dá um choque térmico mais baixo, que é no período de inverno, normalmente no ambiente natural, mas se você coloca ele no ambiente artificial, você tem que fazer isso para poder entrar no período de reprodução. Acontece com coridora ou catfish. Por exemplo, o acaradisco, esse peixinho aí que a gente está vendo aí na foto, ele é induzido à maturação sexual devido à mudança de condutividade elétrica. É um peixe ornamental. Como é que a gente faz isso? Às vezes você aumentando ou diminuindo a quantidade, colocando, como é um aquário, né, de menor volume, água destilada, que é uma água somente H2O. Então você consegue fazer esse manejo da quantidade de substâncias que tem na água somente utilizando a água destilada, por exemplo, no aquário. E aí ele vai induzir a maturação ou não, ou no caso de machos ou no caso de fêmeas. No caso dessa espécie de peixe aí. Um sistema de simulação da piracema, como vocês estão vendo aí, a água fica girando ao redor com bombas vigorosamente, fazendo com que os peixes em tanques circulares, por exemplo, fazendo com que os peixes que já estão numa idade reprodutiva, eles possam amadurecer sexualmente também. O estresse mesmo é também um fator que pode provocar indução, mas também pode provocar um efeito oposto, né? Do mesmo jeito que pode amadurecer os óvulos, pode induzir a maturação final e a reabsorção dos óvulos. Então, o estresse dos animais, do animal nadando, aí você pegar no peixe, tudo pode induzir a maturação final. Mas também, se for muito exacerbado, exagerado, pode causar problemas futuros de o animal terminar reabsorvendo os ovos. Por exemplo, a carpa, como vocês estão vendo aí, se o estresse for aplicado muito cedo, quando os ovos ainda estão no início do seu desenvolvimento, os imaturos, pode já causar ovos atrésitos. O animal libera os ovos que não estão totalmente maduros. Por isso não se deve, por exemplo, você pega um peixe grande que está entrando no período de reprodução, ficar manejando muito ele, pega, bota em um lugar, bota em outro, tudo. Isso não é interessante porque termina passando do ponto em relação ao estresse que esse animal necessitaria para entrar na maturação final. Sobre o uso de hormônios, falta pouco, viu, gente? Diversas metodologias foram testadas. Algumas consistiam na implantação da hipófise. A hipófise, que é uma glândula, gente, fica na cabeça dos peixes e que se faz um extrato dessa hipófise, né? Ou seja, de peixes que foram já abatidos, sacrificados, que estavam no período reprodutivo, você coloca ela e faz um extrato e pega uma pequena quantidade e aplica no peixe. Está cheio de hormônio reprodutivo ali, então vai fazer com que a fêmea amadureça seus óvulos e o macho aumente a produção de espermatozoides. Então, mais ou menos de forma bem simplória, nessa situação. Antigamente se utilizava até de suíno, né? Mas hoje se utiliza mais hipófise de outros peixes que estão em período reprodutivo. É uma das técnicas que melhor apresenta resultado para peixes reofílicos, são peixes de águas correntes, vamos dizer assim, reofílicos. E normalmente isso difere de espécie para espécie, viu, gente? Mas normalmente se utiliza 2 doses, né? Uma dose que você aplica no peixe, o peixe está lá, ele já está na idade reprodutiva, já entrou em reprodução em outra época, você aplica uma pequena dose mais baixa, faz com que o peixe vá se preparando, seja o macho ou a fêmea, vai se preparando para ovular. E depois dá uma segunda dose, é um período de 8 a 14 horas, mais elevada, que vai fazer que a madureça e depois ela vai secretar, né, liberar esses ovos, no caso das fêmeas, e o macho aumentar a produção de espermatozoide. Essas hipófises podem ser de carpa, cunibar, pode ser utilizado hormônios sintéticos também, né? E são hormônios que se vendem às vezes até na farmácia, né, utilizados em humanos. Essa hipófise, né, como eu disse, é aplicada próxima à nadadeira peitoral, né, desses peixes, na lateral do peixe. Como eu disse, pode-se utilizar hormônios também humanos, como o HCG. Assim, isso deve ser interessante utilizar em pesquisação maduros, viu, gente? Um peixe novinho, ele não vai entrar em período de reprodução, porque ele não está preparado para isso. Bom, como vocês estão vendo aí, a hipófise, né, que é uma glândulazinha que você retira da cabeça, faz um extratozinho e depois pega extrato em pequena quantidade, microgramas que é utilizado, se utiliza
aplicando nos peixes. Só mostrando aí numa aldeia indígena fazendo esse processo. Outros hormônios são utilizados. Nos últimos 20 anos, diversos hormônios passaram a ser utilizados na indução e na reprodução de peixes. Os principais utilizados é o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, e o LHRH, que é o fator liberador do hormônio luteinizante. São hormônios utilizados, inclusive, em reposição hormonal em seres humanos, vendidos em farmácia, que podem ser utilizados também na reprodução de peixes. O HCG é um hormônio natural, né, como eu disse, em humanos, atua sobre os ovários e promove o aumento de outro hormônio, chamado hormônio luteinizante e folículo estimulante, que é o FSH. Eles normalmente, vários desses hormônios, eles atuam de forma paralela e concomitante. Então, um efeito cascata. Um vai ativando o outro, e são vários hormônios que atuam na reprodução. Não é um hormônio só que atua no processo de reprodução dos peixes. Outro hormônio também muito utilizado é a gonadotrofina sintética, que é vendida também. O preço é um pouco alto, gente. Isso se utiliza muito pouco desses hormônios. Mas ele tem uma efetiva ação, assim também como a hipófise, que é utilizada direta dos peixes, né? Um produto natural. Nessa situação desses hormônios, a gente tem algumas vantagens e desvantagens em relação ao extrato de hipófise em relação aos hormônios sintéticos. Primeiro, o uso de hormônios. Se você compra na farmácia, você sabe a quantidade que tem, a concentração de cada hormônio. Quando você utiliza o extrato de hipófise, você não sabe quais hormônios nem a quantidade de cada hormônio que tem ali. Então complica um pouco, porque você não sabe ali. Entretanto, muitas das vezes, quando você utiliza a hipófise, a gente aplica vários hormônios. E aí, a ação sobre o animal é até melhor do que você utilizar somente um ou outro hormônio isolado de forma sintética. Só que é o seguinte, o custo também com o hormônio que você compra sintético, ele é bem mais caro do que você fazer o extrato de hipófise, que é mais barato. Hoje já se vende extrato de hipófise específico, né? Você compra pela internet. Também não é barato, mas a quantidade que se utiliza é muito pequena, microgramas, então é muito pequeno. Só para a gente ter uma ideia base, cada espécie é uma espécie e normalmente a quantidade de hormônio que se aplica nos animais é de acordo com o peso dos animais. Eu costumava até fazer atividades práticas, né, com os alunos. A gente ia para a Codevasf para poder trabalhar toda essa parte de reprodução. Infelizmente, a pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a gente estava tendo algumas dificuldades de transporte. Espero que acabe essa pandemia. E depois, quando tiver uma ida para a gente ir na Codevasf em Porto Real do Colégio, a gente tem lá o convênio da UFAL com a Codevasf, que é o Seracqua. A gente levar todos vocês. Lá tem acomodações para todo mundo. Né? A gente passa o dia todinho fazendo prática, principalmente de reprodução. Como eu disse, para o cálculo básico de aplicação das doses de hormônios, ou hipófise que vai ser empregada, a gente pode ter informações do peso, né? E dar dosagem e concentrações para cada espécie. De maneira geral, utilize 0,5 miligramas de hipófise para dose preparatória e 5 miligramas numa dose definitiva, numa segunda dose, para cada quilo de peso vivo, no caso de fêmeas. E no caso de macho, de 0,5 a 1,5 miligramas por quilo de peso para os machos. No caso isso aí no caso de hipófise. No caso do HCG, a dose é expressa em unidades internacionais por gramas, microgramas também, por quilo de peso vivo, por grama de peso vivo, desculpa, onde para fêmeas a gente utiliza 5 unidades internacionais por grama na primeira dose e 10 na segunda. E os machos recebem normalmente uma única dose, que é só preparatória mesmo, já para liberar os espermatozoides de 5 unidades internacionais. A unidade de LH-RH também é em microgramas e é expresso em quilo por peso vivo. Então, de acordo com o peso e com a espécie, existem diferenças. Isso normalmente é uma forma tabelada, dependendo do tamanho, do peso do animal e da espécie que vai ser utilizada. Algumas espécies, elas desovam com apenas uma dose. Você dá uma dose de 10 gramas por quilo e as fêmeas já desovam. Outras necessitam receber 5 gramas na primeira dose e 10 gramas na segunda dose. Como eu disse, é muito variável isso. Existe esse padrão de você dar uma dose mais baixa inicialmente, outras pessoas utilizam uma dose mais alta, né, de início, mas normalmente em 2 doses, às vezes se utiliza só uma dose. Todo esse processo de injeção, vamos dizer assim, de hormônios, seja de extrato de hipófise ou de hormônios, vai estimular a reprodução desses peixes que não entrariam em reprodução naturalmente.
Peixes normalmente que dissolvem em água parada, aqueles peixes que não são de águas lóticas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente utilizar essas aplicações de hormônio, pode haver uma sobrematuração, né? Porque o Professor, animal... uma dúvida. Pode falar. Me explica aí o que é hormônio nos peixes, para você entender. Explica aí, você fala do nome hormônio, que é hormônio. É do peixe, é? Ele tem? O peixe ele tem hormônios, certo? Que são Sabia proteínas. não disso. Todos os animais têm hormônios, inclusive as plantas também têm hormônios, certo, Yara? É bom dar uma lida, dar uma Entendi, estudada nisso. É necessário ter conhecimento disso, certo? Eu acho que assim, porque é coisa que a gente estuda no ensino médio, mas assim, no curso mesmo, vocês, eu acho, de agroecologia estão estudando já piscicultura, né? Aquicultura agora, já de início. Mas tem disciplina de fisiologia animal, que explica bem detalhadamente a função desses hormônios. Como vocês já estão estudando já aquicultura, tá como eletiva para vocês não tiveram a parte de fisiologia animal, que vai descrever essa parte de funções de cada hormônio, né? Tem muito hormônio. Tem hormônio em tudo no corpo dos animais, no nosso corpo, nas plantas tem hormônio de crescimento, hormônios reprodutivos, hormônio de cicatrização, hormônio para tudo. Mas para a reprodução tem muitos hormônios e são muito importantes, certo? Dá uma estudadazinha sobre hormônios, eu acho, na parte de fisiologia animal, que é interessante, certo, Yara? Eu acho que não dá nem para falar muito de hormônio, porque tem muitos hormônios e cada um tem sua função. Tá bom? Posso continuar? Ok, professor. Continuando, viu? Ok, tu tem que tomar cuidado quando a gente pega peixes que já são de água parada, eles vivem na água parada, reproduzem naturalmente. E aí eu quero aplicar hormônio neles. Tem que tomar muito cuidado porque pode haver até o óbito desses animais. Os animais vão liberar os óvulos que não estão ainda férteis, porque é uma tensão muito grande que há, né, em relação aos hormônios. Me vê um exemplo aqui, sabe, Ale? Vou até dar uma paradinha aqui. Cadê? Eu acho que aí você bem sabe que todo mundo tem hormônio. Eu não quero ser machista, viu, para as mulheres. Porque os homens têm hormônios, as mulheres têm hormônios. Mas sabe quando a gente percebe bem que os hormônios estão agindo muito? Você sabe quando é? Você diz, eita, tá agindo muito hormônio aí, alguns hormônios estão agindo muito efetivamente, né? Seja no homem ou na mulher. Mas é muito comum nas mulheres. Sabe quando é que acontece, Yali? Eu sei, já, professor, quando acontece Quando? isso. Não vou dizer não, porque já sei. Já sabe. Da TPM. Então, às vezes, no período que algumas pessoas chamam de TPM, né? A tensão pré-menstrual, naquele período onde a mulher iria ovular, né? Ela ovula antes, mas menstrua depois, há uma cascata de hormônios, né? Durante a menstruação, a cascata de vários hormônios e o comportamento muda, né, da mulher. Algumas mulheres percebem ativamente, umas ficam mais chorosas, outras ficam mais sensíveis, outras ficam mais bravas. Eu fico mais estressada. Fica mais estressada. Tem mulheres que ficam muito bravas, né? Então tem muito isso, é a ação dos hormônios, só para você ter ideia como eles agem no organismo, né? Nos animais também acontece, viu? Acontece bem, né, Miriam? Às vezes nos animais também acontece. Quando há essa liberação de hormônios, a fêmea ela fica agitada também. Se você aplicar muito hormônio de forma injetável numa fêmea, ela pode pular da água, fica pulando na água, coisas assim desse tipo. Faz barulho, só para vocês terem ideia, ela faz barulho. A gente escuta o barulho, dependendo do peixe, da fêmea, querendo entrar em período de acasalar, querendo acasalar, só para vocês terem ideia. Ok? Só continuando então aqui. Também tem que tomar cuidado naqueles peixes que já dissolvam mais facilmente, de forma parcelada ou intermitente. Tem que aplicar pouquíssimo hormônio, se precisar aplicar, não é nem recomendado, viu? Porque também compromete desovas futuras. Deixa eu passar essa parte aqui, não é interessante, gente, para vocês. Assim, a gente tem que saber como é que a gente sabe que os peixes estão entrando no período de reprodução. Normalmente por idade, cada espécie tem seu período, mas existem sinais externos que a gente pode começar a identificar isso. Como, por exemplo, você pega uma fêmea e o abdômen dela está bem abaulado, está mais macio, está mais inchado. Né? Então, está começando a produzir mais ovos. No caso do peixe fêmea.
Também a papila genital, né, ela fica mais inchada, vamos dizer assim, mais entumecida, mais saliente, né? Então, é difícil, às vezes, a percepção de cada espécie de peixe é diferente, mas, às vezes, quando está no período de reprodução, cada espécie libera situações diferentes. Por exemplo, tem um peixe dourado, ele nasce um caroço na cabeça, e aí se sabe que está entrando no período de reprodução. Os machos, isso é no caso da fêmea. No caso dos machos, quando você pega o peixe, tira da água e ele libera o sêmen, ele dá aqueles jatos, né, de sêmen. Então, isso também é um sinal de que está no período reprodutivo. Quando a gente pega a fêmea, e a fêmea está com a papila genital muito fechadinha, né? O abdômen muito duro, rígido, é sinal que não está apto para reprodução. Então, essa aí você espera e ela entrar no período reprodutivo, certo? Esses animais que foram selecionados como reprodutores têm que ser separados, tem que evitar o estresse ao máximo deles. Não é aconselhável a captura dos reprodutores com rede, onde você demora, tira da água e demora bem muito. Tem que ser o máximo de calma possível para evitar que se estresse muito. E coloca ele num ambiente menor, seja na caixa d'água, seja num viveiro menor, para você manejar esse peixe e aplicar esses hormônios. Como eu falei sobre papila genital, é uma aula que eu gosto de fazer também na prática, gente. Infelizmente, a pandemia não está podendo fazer isso. De identificação daqueles peixes que estão em período de reprodução, e aí a gente vai lá para o núcleo de piscicultura lá em Rio Largo mesmo, e faz toda essa avaliação. Mas é basicamente como vocês estão vendo a figura aí. O macho e a fêmea, no caso aqui a fêmea, e aqui o macho. O macho, ele tem a fêmea fica com isso aqui bem inchadinha. O macho também fica um pouquinho maior, né? A sua papila genital também fica um pouco maior. A diferença é pouco perceptível. Aqui é o ânus, viu, gente, do animal. Aqui no desenho, né, tem um macho e uma fêmea de tilápia. Aqui também é de tilápia. Mas a fêmea, ela fica bem inchada. Aqui é a sua papila genital. No caso do macho, é um pouquinho mais alongado, né, e não tem aqui o oviduto, diferente da fêmea, do macho, né? A fêmea tem, o macho não tem. Ok? Para a gente encerrar, é só para mostrar aí algumas formas, alguns tipos de estruturas, onde a gente coleta os ovos e coloca para os ovos nascerem. São estruturas como essa aqui, com água, como se fosse imitando a incubadoras, né, de ovos. Coloca os ovos e fica mantendo aqui os ovos até a eclosão dos alevinos. Depois a gente coloca no viveiro. Né? Como vocês estão vendo aqui dentro da incubadora, essa foto à esquerda embaixo. Nasce, coleta os ovos da boca da fêmea, coloca aqui para nascer, e aí eles eclodem. Após a eclosão, se coloca no viveiro, ou pode colocar, a gente chama de APAS, né, que eu já falei para vocês, em tanques rede fixos no solo, né, com tela fininha para ficar se desenvolvendo essas porladas. Bom, gente, eu acho que em relação a isso, sobre a reprodução, era isso que eu gostaria de falar para vocês, ok?